A Câmara dos Estados Unidos pode votar ainda hoje o megaprojeto de Donald Trump, aquele chamado de Big Beautiful Bill, dentro de um prazo de 4 de julho que foi estipulado, de até 4 de julho que foi estipulado pelo próprio presidente Donald Trump. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse ontem à noite que essa votação no plenário pode acontecer no máximo até quinta-feira. Segundo ele, houve atrasos devido ao clima para trazer todos de volta. Mas agora, com o parlamento cheio, os legisladores vão aprovar o projeto devem aprovar o projeto no Comitê de Regras pela manhã e depois encaminhar para o plenário. Os comentários de Johnson, o presidente da Câmara, acontecem enquanto os legisladores da Câmara correm para tentar retornar ao Congresso Nacional. Isso porque tempestades na costa leste cancelaram ou atrasaram voos de pelo menos alguns membros do parlamento, que pode afetar a capacidade dos republicanos de entregar o pacote de Trump, esse chamado Big Beautiful Bill, ou seja, grande e belo projeto de lei. E para falar mais sobre esse assunto, eu chamo o sócio fundador e CEO da W4 Investimentos, Ricardo Zapski, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Ricardo, eu queria começar exatamente por essas perspectivas em torno de impactos possivelmente negativos, tanto dessa revisão do ponto de vista de impostos, do volume de impostos proposto por Donald Trump, mas também em paralelo com essa tentativa de revisar uma série de gastos norte-americanos. O que, a partir da consolidação, se esse projeto for aprovado do jeito que está, o que a gente pode esperar exatamente como reação, como resultado para a economia norte-americana? É um projeto bastante polêmico, porque ele aponta alguns fatores de aumento de gastos, mas ele não aponta novas fontes de receita para suprir esse aumento de gastos. Então, por exemplo, ele quer aumentar os gastos e recursos com controle de imigração e segurança de fronteiras. Ele quer mais recursos para a defesa e forças armadas. Mas, por outro lado, ele faz restrições de acesso ao Medicaid, que é o programa de atendimento médico para idosos e trabalhadores de baixa renda. Ele transfere parte da participação do governo para os estados no SNAP, que é o Programa de Assistência Alimentar, Então, tem coisas aí que a balança não fecha. Então, ele quer gastar mais dinheiro e, por outro lado, ele arrecada um pouco menos, Então, a grande questão no Congresso é como que as coisas equilibram. Então, a grande questão no Congresso é como que as coisas equilibram, Como que fica isso para a população. Ele tem algumas promessas de campanha dentro do projeto, que é, por exemplo, aumentar os limites de dedução de imposto de renda. Ele quer aumentar, por exemplo, a dedução de imposto de renda para quem sobre gorjetas, sobre horas extras. É muito parecido também aqui com o que o Brasil está querendo fazer, aquele negócio de isenção para quem ganha até R$ 5.000. Então, ele quer aumentar a isenção para quem ganha até R$ 40 mil, $40 mil, me desculpa. Então, assim, por um lado, são medidas antagonistas, Porque essas atitudes, essas medidas que ele toma de redução na arrecadação, não tem uma compensação, E ele quer aumentar gastos, Principalmente com os programas de imigração, segurança de fronteiras e defesa e forças armadas. A gente vê que não é um problema exclusivo do Brasil, viu, Ricardo? Deixa eu te perguntar um negócio, Ricardo. Pensando exatamente nessa perspectiva, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesse encontro com demais presidentes de autoridades monetárias, que está acontecendo na Europa, que o nível da dívida hoje nos Estados Unidos ele é significativo, mas ele é administrável, mas que a tendência do crescimento dessa dívida, aí sim, não seria sustentável. Como a gente está falando exatamente nessa criação, nessa possibilidade de haver nos Estados Unidos novos gastos sem essa compensação? Qual a capacidade dos Estados Unidos de se financiar
e a partir de quais preceitos, né? Exatamente qual seria a atratividade, por exemplo, dos bonds, qual seria a capacidade dos Estados Unidos hoje de aumentar esse endividamento, pensando também nessa leitura que faz Jerome Powell sobre o cenário da dívida pública norte-americana? Essa que é a grande questão. Os analistas, né, falam que não existe essa capacidade de aumento. Só para você ter uma ideia, esse programa, né, o Big Beautiful Bill, o Grande e Belo Projeto, existe algumas controvérsias. Ele fala que ele pode aumentar de 1 a 3,3 trilhões o nível de gasto do governo, o que elevaria a dívida pública norte-americana, que hoje está na casa dos 18 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então você fala assim, pô, se aumenta para 3,3 em 3,3 trilhões, perde muito a atratividade dos treasuries americanos, né? A capacidade dele de arrecadar novos recursos só seria possível com aumento de taxa de juros. E veja que interessante, se realmente ele aumenta esse programa de controle de imigração e segurança de fronteiras, pode não parecer, mas isso pode aumentar a pressão inflacionária. Por quê? Esse é um programa que já vem acontecendo e ele vem tirando do mercado grande parte dos prestadores de serviço que fazem serviço que os americanos não querem fazer, como, por exemplo, ser faxineiro de banheiro público, ser dishwasher, lavador de prato. Ele está deportando todo mundo que está ilegal ou que tem algum problema de imigração, está mandando embora. O americano, ele não se sujeita a fazer o trabalho que esses imigrantes fazem pelo mesmo custo da mão de obra. Então, isso faz com que os custos se elevem e gere força inflacionária. Então, esse é a grande discussão, porque vai gerar inflação, vai gerar aumento de taxa de juros e questiona-se se o governo tem realmente capacidade de arcar com esse aumento de custo, né, do déficit público. Então, muitos dos dos democratas e alguns dos republicanos que são do partido do Trump, eles são críticos a isso, que esse aumento de gastos se torne insustentável frente à capacidade do governo de gerar receita. São muito interessantes esses pontos que você traz, Ricardo, exatamente sobre essa possibilidade de uma ausência, né, de uma escassez de mão de obra nos Estados Unidos. Já há, inclusive, empresários do agronegócio norte-americano reclamando exatamente dessa ausência de mão de obra por causa dessas políticas migratórias, né, desse acirramento das regras e dessas deportações feitas pela gestão de Donald Trump. E aí, em meio a esse cenário todo, a gente tem acompanhado essas discussões, essa pressão de Donald Trump para que o Federal Reserve corte as taxas de juros nos Estados Unidos e um comportamento né, bastante cadenciado por parte do Banco Central norte-americano. Há essa expectativa de que o Banco Central norte-americano cortasse as taxas a partir da reunião de setembro. A gente pode já começar a mensurar se isso vai ser possível ou recalcular essa rota, porque a gente né, tem um outro aspecto. A inflação, aquela pressão inflacionária das tarifas ainda não chegou aparentemente, né? Então, eu acho muito prematuro a gente fazer uma leitura positiva nesse sentido. Porque, exatamente, a gente tem essa questão de todo o aumento de impostos e essa questão tarifária que ainda não está plenamente fechado com todo mundo, né? A gente viu que alguns países já fecharam acordos, mas outros ainda não. E não se sabe exatamente o quanto isso vai impactar na inflação americana. Então, o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele está bastante cauteloso e a gente vê as atas, os relatórios que ele tem emitido nos últimos meses, nas últimas semanas, e ele se mostra bastante cauteloso, porque ele ainda não está conseguindo medir o impacto que essa guerra toda tarifária, tributária, vai refletir na economia final. E ainda se a gente tiver
essa questão do grande e belo projeto, do Big Beautiful Bill, então vão ter outros fatores que podem atingir de forma mais severa ainda a questão de inflação, né? A questão da economia. Então, a gente vê que o Banco Central americano ele está bem conservador nesse momento e não está dando nenhum posicionamento firme quanto à redução de taxa de juros. E pensando nessa miríade de cenários, Ricardo, eu queria pensar também no nosso umbigo. Isso porque eu queria entender como é que é a possível aprovação desse projeto, né? Eu sei, há uma resistência muito grande dos democratas, também de alguns republicanos. Mas mas a partir pensando exatamente na possibilidade, né, bastante provável, inclusive, desse projeto ser aprovado. Com esse cenário todo, como é que fica o nosso cenário aqui, né? Tanto o comportamento do câmbio, quanto, evidentemente, também da atratividade dos nossos papéis, pensando na nossa Selic a 15%, em comparação com uma taxa de juros lá nos Estados Unidos, no intervalo lá entre 4,25% e 4,5%, se não mais. Isso é uma coisa bastante interessante, é um fenômeno bastante interessante que não traz reflexos diretos. Eu diria que ele traz reflexos secundários. Vamos imaginar que esse projeto de lei ele seja aprovado da forma que ele está. E que, num segundo momento, pela escassez de mão de obra barata, aumente a inflação e o Banco Central norte-americano, ao invés de reduzir a taxa de juros, ele aumente a taxa de juros para tentar conter a inflação lá. Qual que é o reflexo disso para o Brasil? Com as taxas de juros nos Estados Unidos mais altas, ele se torna um país mais atrativo para o investimento. Então, é comum de se imaginar que haverá fuga de recursos dos países externos para os Estados Unidos, incluindo o Brasil. Ou seja, se tem um retorno do investimento do Brasil para os Estados Unidos, a tendência é que a gente tenha um aumento na taxa do dólar. Se a gente tem um aumento na taxa do dólar, o custo de importação fica mais alto. Quer ver um reflexo que a gente nunca imagina? O Brasil hoje é um grande importador de trigo. A gente não tem capacidade para produzir trigo para toda a demanda, então a gente importa muito trigo. Se a taxa dólar aumenta, o pãozinho fica mais caro. O pãozinho que a gente come na padaria toda manhã, porque o trigo ele é importado, então o custo da matéria-prima fica mais cara e lá na ponta final o pãozinho fica mais caro. Outro reflexo, a gente tem grande potencial, a gente importa muito petróleo ainda. Se o dólar fica mais caro, o petróleo fica mais caro para a gente. Se a Petrobras não sustentar amortecer esse aumento de custo e repassar para o consumidor final, nós vamos ter aumento no combustível. Então, tem vários fatores que não nos afetam diretamente, mas de forma secundária, né? Vamos imaginar esse programa, né? O Grande e Belo Projeto, ele fala de aumentar recursos para defesa e forças armadas. Vamos imaginar que o Donald Trump ele não ficou contente com o acordo de paz Irã e Israel e solta umas bombas lá no Irã. E o Irã resolve dificultar as linhas de transporte de petróleo, as rotas comerciais de petróleo lá do Oriente Médio para o Ocidente. O petróleo vai ficar mais caro no mundo inteiro. E isso vai afetar todas as economias do mundo. Então, a gente tem ali alguns reflexos secundários, né, que podem afetar, sim, a nossa economia. Ô, Ricardo, o cafezinho já está tão caro, né? Agora o pãozinho francês também, o café da manhã vai ficar cada dia mais difícil. Conversei aqui com o sócio fundador e CEO da WFOL Investimentos, Ricardo Zapsky, a quem eu agradeço pela disponibilidade para esse papo aqui no Money. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Boa tarde, até mais. E olha, em entrevista aqui ao CNN Money, o CEO da Boost Research, André Franco, destacou que mesmo